vamos ouvir o Dr. Homero, o nosso irmão espírita dirigente da casa, a nos dar as boas-vindas no novo ano. Muito obrigada. Fiquemos com Jesus. E que essa falange de amor... Obrigado. Que essa falange de amor, de caridade, empenhando-se em Dr. Bezerra, Albert Schweitzer, Pai João, André Luiz e todos que compõem essa falange enorme de irmãos que fazem a proteção, que tiveram a iniciativa no plano espiritual e nos dão essa oportunidade da sequência dos trabalhos dessa casa. Saúdo o nosso irmão José, com aquilo que acabou da nossa irmã Nilza ler, fazendo com que a gente possa refletir no modo dele pensar, no modo dele meditar. Estava já ali apenas há 2 anos da sua passagem, já havia feito em si uma transformação muito grande da maneira de pensar, da maneira de existir, de sentir. Estava pronto, como se diz, para o retorno, e havia ganho uma sobrevida, ele e a Marguerita, para poder colher ainda os frutos, como está colhendo até hoje, mas existencialmente, dessa casa de amor e de caridade. Então ele sempre já tinha sido avisado, já sabia, ele e Marguerita, que estavam em sobrevida, como todos nós aqui também estamos, mas sabia que estavam sendo prolongados para ele poder conter, conviver, desenvolver e ainda aquilatar valores que necessitava para chegar no plano espiritual como ele foi, acolhido com muito amor, com muito carinho, sem sofrimento, num despertar sereno, junto com os amigos que lá estavam. Então a nossa saudação à nossa irmã Marguerita, ao nosso irmão José Carlos Corse, e essa casa de amor. Só dando um dadinho, que a nossa irmã Nilza disse que nós passaram mais de 35 mil, não, nós estamos em torno de 32 mil, 31 mil e pouco, né? O número foi muito grande no início, quando a casa era um albergue, o número era enorme, porque se transitava constantemente e mudavam as pessoas, e nós só tivemos um pulo grande, que foi no ano de 2018, onde nós tivemos um número enorme de pernoites, um aumento daqueles que aqui passaram. Depois disso houve a pandemia. Na pandemia houve um fechamento pela vigilância sanitária e esse fechamento, logicamente, houve um rodízio muito menor, um atendimento menor, tanto das refeições que nós oportunamos nessa época, que foram 14 mil refeições externas, como o número de pernoites, em torno de 3.800 pernoites, durante o ano de 2019. Depois veio a pandemia, em 2021, a casa foi restrita. Hoje só podemos atender os irmãos que vêm através do serviço social do município, em que passa por uma avaliação inicial da sua condição social, depois eles são encaminhados ao pronto-socorro, à UPA, onde se fazem os exames necessários para verificar se existe algum perigo de contágio àqueles que aqui já moram na nossa casa, e aí depois, com a medida das vagas que estamos aqui, nós recebemos esses irmãos. Estamos com a retaguarda cheia, completa dos nossos irmãos, em número de 23, mas estamos com um número muito menor de abrigados por essa necessidade da contenção do contágio pelo Covid, como agora estamos vivendo, a Ômicron, nessa quantidade de transmissibilidade de uma pessoa para cada 20, quando está contagiada, contaminando os outros.
Para quem não sabe, já temos uma variante nova do Ômicron, né? Que é a B2, onde está com uma projeção de transmissibilidade de 1 para 30. Até agora, o vírus que mais havia um grau de contaminação que a gente conhecia era o vírus do sarampo, de 1 para 15. E a Ômicron superou esse número, né, de transmissibilidade. Então, uma pessoa que transmite para 15, agora está transmitindo para 20, e esse Ômicron novo, essa variante nova, já tem 127 casos computados no mundo. Você imagina a transmissibilidade que isso vai acontecer à medida que um transmite para 30, 30 vão transmitir para 900. Então, a gente tem um grande risco, novamente, de ter uma nova surto, aumento de novo na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. Por isso, a necessidade imperiosa de termos a vacinação para que os casos graves, como nós estamos tendo de novo, agora um número muito grande em crianças, para se ter uma ideia, no ano de 20 e 21, nós tínhamos em torno de 5.300 casos no Brasil durante o ano todo. Só no mês de janeiro, até o dia 26 de janeiro, foram 13.800 crianças que se contaminaram pelo Covid. Casos graves, temos UTIs pediátricas totalmente lotadas em alguns setores, estados que têm UTI pequena, está faltando leito, o número de óbitos em crianças também aumentou, com sequelas graves pulmonares, cardíacas, muito maiores do que aquela que pode ser dada por uma vacina. Então a coisa está séria, está grave, é o momento em que nós estamos vivendo. Então, voltando à nossa casa, hoje vamos dispor de um livro, pelo caso, eu ganhei de presente exatamente do José, que chama-se Entrega-te a Deus, né? Psicografia do Divaldo Pereira Franco, que todo mundo conhece, e é da nossa irmã, né? Joana de Ângeles. Ela fala exatamente aquilo que o José, por coincidência, sem combinar com a nossa amiga Nilva, acabou de ler o do José, chama-se A Suavidade e Encantamento de Servir. E ela começa assim: quando se serve em qualquer forma de solidariedade, há um suave e um doce encantamento que enternece o indivíduo, dando-lhe um sentido existencial e uma dignidade humana. Então é o prazer que a gente tem de ter feito bem para alguém, independente se for recurso financeiro, se for um ato afetivo, se foi um apoio, se foi um acolhimento ou foi um tratamento. Isso desperta no ser esse sentimento de encantamento de ter feito um bem para o outro. Libera uma série de monoaminas cerebrais, aonde nos dá essa sensação de prazer. E ela continua: o ser humano deve descobrir o objetivo essencial de sua existência, especialmente no que diz respeito ao seu comportamento. Essa é uma questão que a gente sempre pergunta no Centro Espírita: qual a necessidade da reencarnação? E sempre vem a mesma resposta: a necessidade da reencarnação é para ser um progresso de evolução espiritual ao que está sendo encarnado, que está nascendo novamente. Por que ele precisa desse progresso? Porque senão ele fica estabilizado na pátria espiritual. E como nós estamos ainda na fase devedora do processo que vivemos em outras reencarnações, o nosso estágio é de aflição, é de angústia, é de incompreensão, de incompletude no plano espiritual. Então, a reencarnação nos é concedida, programada para nós todos, principalmente nós aqui que já estamos num estágio de sermos os últimos trabalhadores da última hora, da 11ª hora,
que somos nós espíritas, a nossa encarnação foi programada, a nossa encarnação foi conversada conosco. E ali nessa programação tem um trabalho em que você se compromissou com você mesmo, junto com os amigos espirituais, daquilo que você iria produzir, fazer, se transformar, evoluir e cultivar no seu espírito. Então há uma programação. Só para dar um outro adendo, nessa programação já é programada mais ou menos o número de dias que você vai estar programado, logicamente que não há uma data correta, uma data fechada. É calculado a quantidade de energia que você precisa e é colocada nos seus espíritos, no seu perispírito, para você cumprir aquele determinado número de dias com as atribuições que você tem na sua evolução e ao mesmo tempo do seu resgate, das coisas que você tem que fazer para pelo menos você evoluir em certo tempo. Então vai uma chavinha. As pessoas que utilizam exageradamente da energia corporal, ou seja, física, que a gente recebe do seu corpo, você vai desgastando e vai adoecendo, vai te incomodando. Então, exemplos claros de atletas que usaram demasiadamente o corpo físico e hoje, numa idade precoce, 40, 50 anos, não conseguem andar, tem artroses, tem lesões em toda a parte do corpo, desenvolvem doenças progressivas, doenças decorrentes daquela excessibilidade de atividade, encurtando a sua vida. Um exemplo claro é aquele conto de Humberto de Campos, para que todo mundo sabe, chamado Belarmino Bicas, que faz um convite a Humberto de Campos, quando encontra numa palestra, e pede para ele contar o caso dele no plano espiritual, para que as pessoas que estão aqui ainda encarnadas aprendam com as suas altercações do seu comportamento. E ele começa a contar para Humberto de Campos quantas vezes ele se alterou com o padeiro, 18.000 e poucas vezes, quantas vezes ele se alterou com o leiteiro que entregava o leite na porta, com o alfaiate, com a sua esposa, com o condutor do bonde, e ele vai mostrando contando o número, narrando em números, os números de alterações comportamentais, com cóleras, com iras, com contratempo, com intolerância, com inconsequência de atitudes verborreicas, de agressões, e ele chega no número lá de 30.000 e lá fumaça de número de altercações. E ele comunica para o Humberto de Campos que ele deveria viver 78 anos e ele desencarnou com 58 anos, 20 anos a menos. Por quê? Porque a sua energia corporal, causada pelo desgaste do psiquismo alterado, pelas cóleras, pelas iras, pelas contrariedades, pelos desgostos, perdeu-se em 20 anos de sua vida. Então, nós estamos nesse ponto, num ponto de aprendizado. Esse é um exemplo que está lá no livro, né? Cartas e Crônicas, de Humberto de Campos. Então, o nosso aprendizado é um aprendizado que a gente é para o progresso. Como que nós temos que evoluir? Nós temos que evoluir em 3 pontos. O nosso progresso ético-moral. O que é o nosso progresso ético-moral? É cada vez mais o respeito à diferença do outro ser, o respeito ao pensamento, às ideias, ao comportamento, ao atendimento do outro ser. É acreditado fazer para o outro o que você gostaria que fizesse para você. Mas existe aqui a respeitabilidade, existe aqui a consideração, existe aqui não invadir o espaço do outro. O segundo é o progresso intelectivo, né, no sentido do aprendizado do que já temos que ter. O aprendizado é tudo que você pode ter de informação, guardar dentro de si para o seu progresso, para compreender mais facilmente aquilo que virá no presente e no futuro, no seu raciocínio, na sua lógica de aprendizado, no fato de você coordenar as coisas que você tem que pensar e fazer, e você
conseguir um processo de evolução do seu aprendizado, daquele conteúdo do conhecimento que você precisa. O terceiro aspecto no seu progresso é o aspecto afetivo, certo? É o consolo, a conversa, o apoio com as pessoas com quem você convive. Não precisa o tato, o contato, mas precisa ter o quê? O lado afetivo, o lado de acolher, conviver, respeitar aquele que é diferente de você e desenvolver afeto, mesmo aqueles que não são consanguíneos na sua família, mas também daqueles que são consanguíneos e que têm temperamentos intoleráveis para você, que têm falta de respeito para com você, você tem que desenvolver e fazer uma educação no sentido de um aprendizado amoroso, um aprendizado afetivo com essas pessoas. Para isso, como é que você vai treinar? Como é que você tem que ser treinado para isso? Você tem que treinar-se, pensar, meditar. Hoje a gente ouve que a moda é meditação. A meditação ajuda, porque a meditação, em algum período em que você faz do dia, ela faz você se ausentar do ambiente em que você está, fazendo com que haja uma interrupção daquele fluxo de pensamentos que a gente tem, como já falei aqui, a gente tem 95 mil pensamentos por dia, 5 mil bons, vamos chamar assim, e 90 mil pensamentos que nos atrapalham a nossa vida. Então, a hora que você faz uma meditação durante 15, 20 minutos, 1 hora, você está conseguindo fazer o quê? Conseguir brecar esse afluxo de pensamentos, que são 95 mil, fazer um esvaziamento ali naquele momento, e isso dá uma tranquilidade no seu sistema geral, psíquico, límbico, emocional e clínico, afetivo. Então, a meditação ajuda. Mas a meditação não muda o ser, porque ela não faz uma reflexão. O que muda é a reflexão, é a análise sincera, não hipócrita, de você desculpar-se de tudo que você fez, mas sim com análise crítica, sabendo dos erros que você produziu, daquelas quantidades de momentos em que você foi intolerante, impaciente, você foi desrespeitoso, você passou do limite em relação ao seu próximo na sua convivência, ou você deixou de atender, você negligenciou, você não atendeu corretamente, você foi imperito, então você não atendeu, não fez as suas atividades diárias como você deveria proceder. Então essa reflexão, você tem que começar pelo primeiro ponto que a gente vê. Qual é? Reconhecer a obediência e a humildade que a gente deve ter perante Deus. É o famoso amar a Deus sobre todas as coisas. E saber que você é um filho de Deus. E você necessita reconhecer nele o nosso Pai, o nosso mentor e aquele que provém a nossa vida. Isso precisa de humildade, porque senão você fica maior do que os outros, maior do que Deus. Você quer dirigir ou determinar com que a outra pessoa faça o que você deseja. E você não pode determinar o que o outro vai fazer, você não muda alguém, né? Agora mesmo tinha uma frase de Zíbia Gasparetto dizendo o seguinte: ninguém muda ninguém. Quando você acha que você vai mudar alguém, frase da Zíbia que estava aqui, você é presunçoso. O que é um presunçoso? É você achar que você é maior do que você realmente o é. Então a gente tem que ter um cuidado. O cuidado com o outro é uma necessidade de um trabalho, é um trabalho individual, cada um consigo. Essa é a grande receita. E é aquele respeito irrestrito e absoluto ao próximo. Qual o outro passo nesse processo que a gente tem de aprendizado, de reflexão? É conhecer a si próprio, como Sócrates dizia. E para conhecer a si próprio, o que você tem que fazer? Então você tem que conhecer primeiro o seu limite de ação, aquilo que você sabe fazer, aquilo que você sabe como conduzir as circunstâncias da sua vida, mas também conhecer todo o seu processo de sentimentos. O que você tem? A ira, a cólera, o desrespeito,
os ciúmes, a inveja, te incomoda, você é intolerante, a maledicência. Então esse processo você tem que exercitar consigo próprio. O que eu fiz hoje? Hoje eu fiz uma difamaçãozinha, hoje eu fiz uma fofoca que eu não precisaria ter feito e eu passei para frente uma coisa que vai denegrir a imagem de tal pessoa. Eu fiz uma difamação, eu vou criar na cabeça daquela pessoa ou do grupinho que eu passei algo que é negativo do outro. Mas ele é assim, mas você não interessa que ele é assim, interessa que saiu do seu verbo um comunicado aos outros daquilo que você não deveria fazê-lo. Aí que está. Esse processo, ele é individual. Cada um tem que fazer por si. Não dá para outra pessoa chegar e falar, olha, você falou isso, você fez isso, porque o método dele é diferente do seu. Você tem que aprender a desenvolver o seu método, a sua capacidade de se medir, de se conhecer, de pensar, de raciocinar, de refletir e colocar ali, a partir dali, se essa circunstância vier de novo acontecer comigo, numa mesma situação, qual é o procedimento que eu vou ter com essa situação? Então, por exemplo, ao invés de eu falar, eu vou sair de perto, eu vou refletir um pouco, eu vou sair, vou no banheiro, vou lavar a mão, eu vou cortar esse meu impulso, esse meu instinto, esse meu atavismo de ter o costume das outras reencarnações e dessa também, por exemplo dos outros ou de mim próprio, aonde eu estou habituado a fazê-lo. Então é um exercício. Assim como a gente vai fazer um exercício dentro de um programa clínico para atendimento de emergência, no pronto-socorro, e a gente vai aprender a fazer cardioversão, assim, intubação, é a mesma coisa que a gente tem que fazer conosco. Se acontecer, qual é a medida que eu vou tomar? Então eu vou ter um procedimento. Qual é esse procedimento? Mas amanhã eu fiz 10 vezes certo e errei num. Ótimo, eu já melhorei. Aí eu vou de novo refletir sobre o 11º comportamento, pensamento ou sentimento inadequado que eu tive sobre aquilo e vou de novo fazer um novo propósito para aquela situação. É isso que ela está colocando aqui para a gente. Primeiro, aprender a limitação que a gente tem na nossa ação. Não invadir a privacidade do outro. Respeitar a diferença que existe. E não proferir algo que possa machucar, intimidar ou macular o nosso próximo. Então é um trabalho incessante, porque isso é o dia todo. Você vai fazer uma reflexão no final da tarde, ou antes de você dormir, ou alguém que gosta de fazer de manhã antes de ao despertar, fazer um programa, um cronograma para você, um programa educacional, individual para você. Miguel para o Miguel, Mério para o Mério, certo? E assim vai. Então, cada um tem que exercitar esse tipo de coisa, porque é por aí que a gente vai conseguir dar um passinho cada vez mais para a frente, tá? Ela coloca assim: todos os impulsos que nele ocorrem induzem no crescimento, a conquista dos valores transcendentais que o aguardam o momento de desenvolver-se, rompendo a couraça que os envolve. A sua é a fatalidade do bem, em cujo curso encontra a real alegria que propele no rumo da felicidade. Ninguém alcança os altiplanos da vida sem os esforços iniciais do sopé da montanha. Por esta razão, o esforço em favor da conquista relevante do ser psicológico deve ter como fundamental significado a tarefa de servir. Então, o que ela quer dizer com tudo isso aqui que ela colocou? Primeiro, é trabalhoso, é doído, porque nós estamos acostumados no conforto daquilo. Acreditar, eu sou assim mesmo, eu falo assim mesmo. Vocês já ouviram isso de muita gente. Eu sou assim, não adianta querer vir conversar comigo, porque eu não vou mudar. Então a pessoa está cristalizada, a palavra que o José usou aqui, que a Nilza leu, tá? Então uma cristalização.
Então entrou lá, pegou a fruta, colocou dentro do açúcar, cristalizou, ficou dura, ficou endurecida, tá? Então ela está enrijecida naquele tipo de comportamento que ele vem tendo, não só nessa encarnação, em todas as outras em que nós vivemos. Porque se nós estamos aqui ainda, atrasados nesse planeta, de provinhas e expiações, de sofrimento, de dores, aonde a gente tem uma consciência pesada que nos pesa no dia a dia da vida, e a gente justifica esses fatos para poder conviver, se engana daquilo que a gente faz, o consegue, mas na verdade é uma dor do atraso em que a gente se encontra, e a gente só vai conseguir superar isso no que ela coloca aqui? Com sofrimento, com trabalho, com impulso. Não é um sofrimento de ter um prejuízo seu, não. Um sofrimento no sentido de que você tem que fazer um esforço individual, seu. Não adianta querer fazer para o outro vai ter que fazer por ele. Eu posso servir de exemplo para minha esposa, para os meus filhos, para os meus netos, para as pessoas com quem eu trabalho, com quem eu convivo. Eu posso servir de exemplo, mas eles vão ter que ser a necessidade imperiosa da vontade deles. O princípio da vontade está dentro de cada um. E se cada um se tocar, se eu for um exemplo, eles podem pegar o exemplo daquelas pessoas que vão evoluir. Nós temos aqui o exemplo que é Margarita e José no trabalho que fizeram e no legado que deixaram para aqueles que aqui estão, certo? Então isso é um legado. A obra é um legado deles. Houve esforço? Muito. Houve sofrimento? Muito. Houve alterações de comportamento? Muitos. Certo? Pela amizade, pela consideração daquilo que conversei com José e com Margarita, é um aprendizado de sofrimento. Houve? Claro que houve. Eles evoluíram? Claro que evoluíram. Saíram daqui melhor que chegaram? Não tem dúvida. Deixaram um legado de aprendizado? Deixaram, tanto que nós estamos aqui ainda. Depois de vai fazer 6 anos de morte do José e 5 da Margarita. Nós estamos aqui fazendo o quê? Vivendo aquilo que eles plantaram. Convivendo com os nossos irmãos que aqui se hospedam, para que, conversando com eles, temos a oportunidade de aprender, de ouvir, e muitas vezes ainda digo para eles, olha, se eu tivesse no seu lugar, se eu vivesse a tua vida, tivesse encontrado os problemas que você encontrou, aquilo que você acha que você fez, antes de eu chegar no Espiritismo, eu teria feito muito pior. Então, para ver que as situações em que nós somos colocados na vida são aquelas que são experienciadas e devem fazer com que a gente possa evoluir. Quando alguém não consegue descobrir a finalidade da vida humana, continua com o seu entorpecimento emocional e paralisia mental, porque tudo no universo é dinâmico e ativo. Isso é outra coisa. Quando você não sabe por que você está aqui, quando você não sabe por que você está aqui para evoluir, você não sabe que o objetivo, você continua entorpecido, certo? Como se tivesse tomado um analgésico, um calmante, uma droga. Você está fora do seu discernimento, da capacidade de você discernir, de sopesar as circunstâncias da sua vida. E é o que ele coloca aqui. Ela diz bem claro, ó, quando alguém não consegue descobrir a finalidade da jornada, continua com o seu entorpecimento emocional e paralisia mental. Quer dizer, o cara não pensa. Ele vai vivendo, que nem foi dito aqui, né? O José falou, você fica esperando o domingo para sentar na frente da televisão, para assistir o jogo do Corinthians, do Palmeiras, não fazer nada, ou comer a macaronada da mama, tomar cerveja. Você fica esperando o outro sábado, porque você vai jogar bola, você fica esperando o sábado, porque você vai visitar a mãe. Então passa a semana, mas você está entorpecido e você está com a paralisia mental. Palavras de Joana que eu estou lendo. O serviço em favor do próximo, por exemplo, enriquece aquele que coopera com os tesouros da sabedoria e da compreensão dos próprios limites, como também os demais, facultando a conquista da elevação moral, que se expresse como um despertamento
para a realidade profunda do ser espiritual que é. Avançando na direção das horas, compreende que é abençoado pelo ensejo de melhor aplicá-las, de forma que deixa um rastro luminoso pelo caminho, dando significado interior ao ato de viver. Então, isso é outra coisa que ela fala aqui. Vai falar mais para frente um pouquinho, mas eu já vou aproveitar aqui. Você tem 1 hora. Está disponível esse horário. O que você vai fazer? Eu tenho que aproveitar melhor aquela hora. Como que eu vou aproveitar melhor? Cada um acha um modo de aproveitar melhor. Eu ouvi uma palestra espírita, vou lá, pego o celular, entro lá, Divaldo Franco, procuro lá, Projeto Ser. Se eu tenho, pego uma palestra, ouço. É um jeito, você vai fazer. Outro, não, eu vou ajudar a minha mãe, que ela precisa lá, está lá em casa, sozinha, vou lá passar 1 hora com ela, eu vou ajudar. Você vai acolher, você vai consolar, você vai atender. Eu preciso, a minha vizinha está precisando de algo. Você vai usar aquela hora sua para um progresso teu. E o progresso sempre é, ou eu aprendo, ou eu sirvo. Não tem outro jeito. Não tem outro. Não adianta ficar na televisão assistindo um filme que está lá, que está passando 200 vezes no mesmo horário lá na HBO, você está assistindo de novo. É a terceira vez que eu assisto isso. O que você vai aprender com isso? Você gastou, jogou fora 1 hora, 2, 3 horas do seu dia. É isso que ele fala, em paralisia mental e entorpecimento emocional. É isso que ele está colocando aqui, ela está frisando isso, né? Só você pode mudar o rumo das ações, sempre para melhor, superando os impedimentos que o detêm na retaguarda do processo. Disse como certo pessimismo: aquele que não vive para servir, não serve para viver. Aí ela corrige, o que sem dúvida é muito pejorativo para o ser humano. O proposto é esse: aquele que não vive para servir, ainda não aprendeu a viver. Não é que ele não serve para viver, mas ainda não aprendeu a viver. Então vou voltar a repetir. Aquele que não vive para servir, ainda não aprendeu a viver. Então é uma coisa importante. Então, não aprendi a viver ainda, certo? A vida é uma nobre canção de serviço, em todos os ângulos sobre as quais seja observada. Em consequência, o ato de servir é manifestação do amor que se alonga do emocional para a realidade prática da ação edificante. Quando nasce uma criancinha, aí vai para as mamães, para as vovós, para os vovôs, aqueles que pediatra que nem eu. Quando nasce a criancinha, ainda rica das vibrações do claustro materno, quer dizer, do útero materno, mantê-la em contato com a mãezinha é um ato de amor, que proporciona vida e dela fará um ser amante e amado. Quer dizer, ele vai se sentir amado e vai amar. Porque nessa continuação de dependência, as monoaminas da afetividade são captadas pelas terminações nervosas e transformados em emoção de bem-estar, de segurança e de harmonia. Então ele está dando um exemplo. A maternagem, que é o período importante que a criança e a mãe têm desde que a criança nasce, começa já intraútero, com a boa receptividade e amorosidade que a mãe deve ter com a criança, porque já começa no intraútero a rejeição, a criança sentir se a mãe rejeita a criança, se o pai rejeita a criança. Se a criança está vindo de uma situação inadequada economicamente, a criança percebe, o espírito está ali, ele está ligado à medida que aconteceu a fecundação. Ele não está dentro, mas ele está ligado, ele permanece ali ligado durante toda a gestação, até no momento do nascimento, aonde aí sim existe a incorporação do espírito miniaturizado dentro do feto que acabou de nascer. Então, mas ele está ali e vai perceber toda a emotividade. Ela coloca: não recebendo essa carícia, o recém-nascido sente a ruptura dos vínculos que o mantinham com o seio generoso, em que se albergava,
sentindo-se o quê? Desamparado, abandonado, podendo desenvolver desde esse momento os primeiros futuros conflitos de solidão, de abandono e de desamparo. Então você vê, olha a compreensão de Joana de Ângeles, vendo do lado de lá o que está acontecendo numa gestação, está dando uma aula para nós aqui, né? No sentido, né, do conteúdo, é uma revelação que ela está fazendo, né? E que muito hoje a psicologia neonatal, né, já fala nisso há algum tempo. Ela já falou isso há muito tempo. O serviço, portanto, na sua expressão de vida afetiva, é benção que enfloresce os sentimentos mais nobres. Mede-se a grandeza, então agora vem para nós aqui, ó. Mede-se a grandeza de um cidadão, que é o caso nosso espírita, né, que a gente sempre fala isso também, ou cidadão ou por espírita, pelos esforços que ele empreende sistematicamente para melhorar-se, trabalhando em favor de uma futura sociedade mais justa e mais feliz. Então aqui, o pessoal fala, eu vou trabalhar no lar. Tudo bem, eu vou trabalhar numa casa de caridade. Tudo bem, eu vou distribuir sopa terça e quinta-feira lá na rua. Eu vou fazer, eu vou recolher isso aqui. Tudo bem, mas não é só isso aqui. Isso aí é um trabalho que você está fazendo. Tudo bem, ele é um trabalho. Mas o trabalho está dentro de casa, com as pessoas com quem você convive. O trabalho está dentro da empresa em que você trabalha. Está dentro das pessoas que você assiste. Está dentro do convívio de cada momento da sua vida. Então você veja a complexidade num processo de evolução individual de cada um. Né? Você não pode esquecer que o quarto mandamento é honrar vosso pai e vossa mãe. Depois vem, não matarás. Então a gente você vê a profundidade que a gente tem de trabalho consigo cada dia, em cada momento da nossa reflexão. Então é um trabalho constante, é aquilo que eu falei, mas é duro, é dolorido, é custoso, mas é para isso que nós temos que viver. Quando isso não ocorre, o abismo que separa as classes, sob o ponto de vista econômico e social, gera a miséria vergonhosa na qual se estorcegam aqueles que não tiveram oportunidade de pertencer aos grupos de privilegiados que o exploram. É a situação que a gente vive hoje, né? Nós somos privilegiados. Temos casa, temos comida, temos a roupinha quente, tem lavado, a gente tem uma situação, cada um individual, uma situação em que a gente convive. E o miserável, onde está? Quantas famílias hoje se calcula em São Paulo que estão vivendo nas ruas, embaixo de chuva, com criança pequena? Se fala mais de 150 mil. O prefeito lá, o Ricardo Nunes, colocou 45 mil. Está extrapolado, né? O padre Júlio, o Bancelotti lá, já disse que nós estamos acima de 150 a 200 mil pessoas vivendo na rua só em São Paulo. Em torno de 40 mil famílias vivendo na rua, no relento, sem comida. Então, é a situação que aconteceu. Né? Houve uma discrepância entre quem ganha muito e quem não ganha nada, por falta de emprego, de instrução, de escola, de aprendizado, aonde hoje a gente tem uma miséria daqueles que estão vivendo. Ele fala uma coisa importante aqui, ó. Vamos pular um pouquinho, senão demora muito aqui. Allan Kardec, o eminente codificador do Espiritismo, compreendeu essa necessidade, dedicando-se a apresentar soluções fundamentais para o problema da miséria socioeconômica, conforme você pode ler no Livro dos Espíritos, no capítulo referente à lei do trabalho, que é fomentador do progresso, que é o objetivo da encarnação. Com a consequente lei do repouso, que proporciona a renovação de forças e alegria de viver. Então, a lei do progresso e a lei do descanso, do repouso. Aí ele abre aspas aqui. O repouso, no entanto, não significa falta de ação. Conforme pensam algumas pessoas imprevidentes que optam pelo descanso pela ociosidade, especialmente quando conclui
uma fase da vida laboral, aposentando-se e deixando de trabalhar. Essas pessoas que a partir dessa aposentadoria continuam num processo de inanição moral e de trabalho, normalmente elas vão o quê? Candidatar-se à depressão, à tristeza, à inutilidade, a criar manias, rituais, hábitos que escravizam no todo o horário do dia da vida das pessoas. É o que a gente vê. As pessoas se aposentam para absurdamente trabalhar em qualquer idade e você encontra depois, 2 anos depois. Você vai ver o grau do quê? De declínio físico, intelectual, emocional e comportamental. E a pressa que muitas vezes tem, porque ele não sabe esperar, ele quer as coisas no horário, na hora que ele quer. Então, um hábito, ele tem que ser atendido naquele horário, ele não pode esperar o outro ser atendido primeiro. Então, por quê? Porque a mente está sendo o quê? Tornou-se cada vez mais paralisada e vive num processo de egoísmo do modo de viver e estabelecer. Vem o quê? Vem as enfermidades. Tá? Pode-se concluir uma tarefa e repousar enquanto se movimenta noutra. Mas é preciso agir sempre, viver com a mente aberta, fazer com que a mente seja sempre um exercício, no sentido de você colocar ou educar a mente ativa, um corpo ágil, em que você possa se movimentar para poder exercer dentro da sua atividade, na sua mente, no seu trabalho, na sua casa, aquilo que você deve prestar para a família e para o próximo. Concluindo, trabalhar é orar, ajudando o progresso intelecto-moral seu e da humanidade. Então essa eu acho que no começo de um ano desse, tivemos a felicidade de ouvir e saudar o nosso irmão José, serve para nós. Eu acho que é um aprendizado. Logicamente que nós estamos aqui no sentido de ouvir, eu estou lendo para mim, servindo como se fosse uma carapuça, certo? Para mim, para que a gente possa fazer isso num aprendizado. Quantos anos estamos na casa? Alguns 3, outros 5, outro 1, outro 20, 25. Estamos fazendo isso? Todo final de ano e começo de ano, segundo a espiritualidade, o nosso mentor, reunido com os espíritos da casa, eles fazem uma avaliação individual dos frequentadores, logicamente também de todos que aqui se hospedam. Nós estamos falando do centro. Nessa avaliação, eles vão ver que estágio aconteceu. Qual a diferença do Homero no começo de 2021 e agora no começo de 2022? Qual é o progresso que aconteceu? Houve um progresso? Não houve. Houve até um retrocesso, porque regrediu em algumas coisas que não poderia regredir do ano passado para cá? Houve. Qual é o mecanismo que nós vamos dispor para estimulá-lo a ele evoluir? Então aí vem a dor, vem o sofrimento, vem a dificuldade financeira, vem os desgostos familiares, vem tudo que possa ser, à medida do possível, sabendo do que a gente pode suportar, para que você possa voltar ao trilho do seu progresso intelecto-moral, do seu progresso afetivo e do seu progresso intelectivo. Então, você vê, é um jogo, se você for dizer, é um jogo constante da espiritualidade que nos atende conosco, como se fosse um professor avaliando a cada ano o que o aluno aprendeu, se ele precisa de um reforço do entendimento do que não aprendeu para passar para o ano seguinte. E se não aprendeu, vão ter novas provas. As provas são as vicissitudes da vida, novas,
as vicissitudes velhas que ficaram como resgate do passado, elas vão acontecer em determinadas épocas que já estão programadas e você programou junto com o seu mentor e com a espiritualidade. Elas vão acontecer. Elas podem ser minimizadas? Podem, de acordo com o esforço que você está fazendo em servir, de ajudar, de amar e progredir. Pode ser intensificada? Pode. Por quê? Porque você deixou de cumprir etapas. Então vai ficar mais difícil. Um aluno que vai prestar vestibular no final do ano, e ele estuda, é dedicado, a chance dele passar no vestibular é muito grande. Agora, um mês antes, ele vai pegar e vai estudar para passar. A dificuldade é muito maior. Então, provas são vividas, experiências são experimentadas, o aprendizado adquirido e o amor a ser feito. Então, Joana nos chama. Vamos aprender a servir, vamos exercitar esse conteúdo que temos como fazê-lo. E o esforço não é, nesse ponto, ele não é coletivo, ele é individual. E do individual passa a ser coletivo à medida que você contagia os outros e todos vão juntos. A família sua, o ambiente da casa, o atendimento que se faz, e aí a gente colhe esse fruto do amor, que é um amor universal, que é o conjunto de todos trabalhando para um processo de evolução. Vamos então agradecer a Deus por estarmos aqui reunidos de novo nesse ano de 2022, nesse processo nosso de aprendizado, nós coletando o esforço dos nossos irmãos que aqui nos precederam e que nos proporcionam a frequência na casa e esse conluio com os espíritos que aqui se encontram, nesse esforço de abrir um ponto de luz nessas trevas em que vivemos nesse planeta, de egoísmo, de indiferença moral, aonde o escárnio, a cobiça, o caos, em que temos ciência e presenciamos, nos ajude a suplicar a Deus, a Jesus, por todos que se encontram abandonados, morando nas ruas, refugiados, aqueles que estão morando em cubículos dentro dos quartos dos lares, muitos trabalhando como escravo da sua própria família, aqueles que passam pela miséria da fome, pela miséria do acolhimento, pelas dores físicas, das doenças que o acometem, das doenças transmissíveis, da lepra, agora desse Covid, de todas as enfermidades degenerativas que cada vez mais entram para o processo de aprendizado dos médicos, dos pesquisadores, um grande número de pessoas, espíritos sofrendo de degenerações, de cânceres, e doenças de todas as formas. Vamos pedir por todos, Senhor, pela violência, esses que são violentados, agredidos, por parentes, infanticídio, feminicídio, brutais. Antes eram notícias que chegavam longe e hoje chegam tão perto de pessoas que conhecemos
em quem te vê e passa a viver o sofrimento deles por uma morte apaulada de uma moça de 33 anos com 2 filhos. Seu companheiro julgou que ela tinha pego um dinheiro e simplesmente despedaçou a sua cabeça na frente dos 2 filhos. Vamos pedir por todos que passam por essa situação, em todos os lugares do planeta, desses amigos e pessoas que estão obsediadas. Todos nós somos, em menor ou maior grau, mas alguns em processo de fascinação, de possessão, tirando a oportunidade de poder reagir, de poder refletir como nós temos, de poder analisar e esforçar-se para melhorar, pois o caos interno é tão grande que ali mal circula um pensamento construtivo. Doenças psiquiátricas que cada vez mais, pessoas tirando a própria vida pelo Covid. Um número grande de suicídios dessa forma, de agressividade intralar. Enfim, essa miséria moral, física, emocional. Vamos pedir a Deus, a Jesus, a essa equipe de amigos, agradecendo a eles, a todos, essa oportunidade de estarmos aqui, de receber esse consolo, esse aconchego, nos dando energia e amor, para que tenhamos condições de espargir isso com aqueles com quem convivemos no nosso dia a dia. E que a luz desse encontro possa se espalhar por todos os lugares. Agradecendo a todos os espíritos, faltando citar agora apenas José Marguerita, Dr. Schweitzer, Bezerra, André, Pai João, Tiãozinho, Bernardo, Jacó, Damião, a todos que não temos condições de nomeá-los, mas com fraternidade, amor e respeito, agradecemos a Deus. E vamos ouvindo o nosso irmão José encerrar os trabalhos da nossa noite, primeira noite de trabalhos do ano de 2022, Senhor. Graças a Deus, nosso Pai. Pai nosso que estais no céu, na terra, em todos os mundos espirituais, santificado seja o vosso nome, mesmo quando a dor e a desilusão ferirem o nosso coração. Pai, dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o espírito. Perdoai as nossas dívidas, mas ensinai-nos antes a merecer o vosso perdão. Afastai do nosso caminho tudo o que seja contrário à caridade. Que este Pai Nosso seja dadivoso para com todos aqueles que sofrem como espíritos encarnados ou desencarnados. Que uma partícula dele vá aos cárceres, onde alguns sofrem pelo erro judiciário, que vá também aos hospícios, iluminando aqueles cérebros conturbados, aos hospitais, onde muitos choram e sofrem
pela falta de uma palavra amiga. Vá também aos prostíbulos e erga todas aquelas que caíram, tangidas pela fome e pela miséria, dando-lhes apoio e fé. Que chegue até aos dirigentes das nações, para que evitem a guerra e cultivem a paz. Pai, tende piedade para com os órfãos e as viúvas, e para com todos aqueles que até agora não tiveram um pedaço de pão. Que a paz e a harmonia do bem fiquem entre nós e com todos. Que assim seja.